E se preparem, gente, porque hoje o chão vai tremer. Shalom, shalom. Shalom, apóstolo! Boa noite, seja bem-vindo! Está me ouvindo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá, tudo tá ótimo, tudo ótimo. Como é que o senhor tá? Olha, eu ainda estou aí um pouco cansado, porque eu venho de 2 meses dormindo às 5 da manhã, acordando às 9 horas, daí já tem live, e tem mentoria, e tem não sei o quê, e daí à noite seminário, enfim. Mas eu vim para a praia, mas hoje foi um dia muito especial, né, Flávio? Foi o dia que eu fui comprar os containers para terminar a nossa casa Não, container gente, vocês aqui vão da praia. se preparem, porque se você, olha, se vocês gostam de história, de realização, se preparem, porque vocês vão ouvir muitas histórias hoje. E eu comentei com o pessoal, o apóstolo, que não é história de quem aprende no livro, né, e ensina, não que a gente tenha alguma coisa contra isso, não, mas é a história de quem vive na pele, né? Então, de quem sente na pele realmente a emoção de realizar, a emoção de fazer e o quanto isso realmente é desafiador. Então, apóstolo, eu quero te agradecer, né? A live, eu falei assim, a live estava encantada, né? Fazia tempo que a gente estava querendo marcar. E aí essa semana desencantou e ele está aqui. Apóstolo, eu queria que o senhor, para que as pessoas, né, para quem está chegando aqui na live, principalmente, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, eu queria que você se apresentasse. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é você, a sua trajetória de vida, e depois a gente vai deixar o Espírito nos dirigir aqui para aquilo que a gente vai falar hoje. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live enquanto ele vai se apresentando aqui para a nossa turma. Ó, a Fernanda falou aí que eu tô com cara de cansado mesmo, viu? Mas também, gente, ele foi lá para o Recife, hoje voltou. Eu estive em Recife o dia inteiro, depois em João Pessoa, e agora que eu estou de volta. Saí às 5 da. Quer dizer, eu fui dormir às 2 da manhã, às 5 horas eu saí de viagem, e agora estou de volta aqui para falar com você. Então vão sentindo por aí o nível da alta performance dele. É, inclusive, hoje me perguntaram, eu estava indo para Recife respondendo as mensagens, eu só tenho aqui mais 200 mensagens para responder até o final da noite, Meu mas daí me perguntaram, uma pessoa lá de Campo Grande, apóstolo, quantas horas por dia o senhor dorme? Então eu disse para ele, eu já dormi bastante, mas hoje eu já não tenho mais esse privilégio. Eu vou dormir em média 4 da manhã e quando dá 9, 9h30 eu já estou de pé. É a média, né, de sono. Mas eu nasci em Curitiba, fui servir o exército na fronteira com o Paraguai e lá também em Umuarama me formei advogado. Fui eleito vereador da cidade de Guaíra, onde eu morei por muitos anos. Daí fui o relator da lei orgânica do município, né? Fui Aham. o vice-presidente da Associação Comercial de Guaíra. Fui o relator do artigo 7 e 8º da Constituição Federal, feita pelas associações comerciais do Brasil. Eu que fiz o relatório em Brasília, na associação, né, para encaminhar para os parlamentares. Trabalhei como advogado até 2000, mas algo aconteceu na minha vida que mudou toda a minha trajetória profissional, né? No ano de 2000, eu larguei toda a minha vida profissional para servir ao Senhor através de um ministério como pastor e mais tarde, em 98, fui consagrado pastor. Em 2004, fui consagrado apóstolo, né? E
a partir daí nasceu a Koinonia, né, que é a nossa igreja local de Palmas. De lá surgiram outras koinonias, e que Aham. hoje, na verdade, são centros apostólicos, né? O Centro Apostólico de São Paulo, criado por você e pelo João. O Centro Apostólico de Natal, criado pela Josi e pelo Toninho. Toninho. Temos o Centro Apostólico de Palmas, hoje, né, que é a Koinonia. E temos o Centro Apostólico de Vitória da Conquista. E com isso daí, eu me tornei, assim, um ativador de pessoas, ativador de entidades, né? Tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de participar da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, fazendo um dos discursos que eu julgo mais importantes da minha vida, né? Uhum. E antes de tudo isso, eu me casei com a Marili. Ah, o pessoal conhece a Marili aqui também, porque eu sempre falo dela. Ela já apareceu, ela já deu palhinha pra gente lá na turma do IE2. O pessoal também aqui, quem me segue aqui já conhece a Marili, também é apaixonado por ela. E é aquilo que a gente fala, né? Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E esse é um casal referência para nós, é um casal que realmente tem feito diferença não só nas nossas vidas, mas eu percebo o quanto realmente eles fazem diferença. Isso que o apóstolo falou é muito sério, né? E realmente eu vejo isso na minha vida, na vida do João, o quanto ele é um ativador de pessoas. E ele realmente, ele nos desafia, ele nos impulsiona e ele realmente tem nos ativado para que a gente possa viver o nosso máximo. A Úrsula colocou aqui agora há pouco, o apóstolo, que só o seu currículo já é digno de uma live inteira. E isso, gente, é assim, ó. Não, mas ainda está faltando. Nós temos uma rede apostólica que reúne hoje pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, né? Eu sou ainda do Conselho Consultivo do Congresso Ibero-Americano dos Direitos da Família e da Vida e sou o presidente nacional da Coalizão dos Ministérios do Brasil. E aí, gente, aí não tem como. Quando eu pensei, né, em conectar, em fazer justamente essa conexão da espiritualidade com a alta performance, ele foi a pessoa que me veio primeiro na mente, né? Para falar justamente de alta performance, porque foi o que ele comentou. Hoje, ele ocupa posições muito estratégicas, né, em termos espirituais. Hoje, ele está realmente posicionado em locais muito estratégicos. Mas o quanto a gente, por muito tempo, a gente desconectou. Aqui, apóstolo, a gente fala muito do quanto nós precisamos compreender essa congruência entre espiritualidade, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. A Marili, é que eu não tive tempo ainda, Marili. A Marili já está me cobrando. E temos 2 filhos, 2 noras e 3 netos. A família não para, a família não para. Não. E dentro E a minha família é uma bênção, Flávio. Por sinal, é uma bênção, né? É verdade, é verdade. Eu tenho 2 filhos que com certeza me superarão em tudo, já estão me superando, né? E o meu grande legado, eu tenho 2 partes importantes para deixar de legado. Uma como pai natural, como chefe de família, como marido, e outra como pai espiritual. Esses são os meus legados que eu tenho trabalhado em cima para deixar uma marca na Terra. Eu acho que o homem ele tem que viver e deixar algo na Terra registrado como um caminho percorrido, né? Esses dias, o meu filho mais novo é advogado
e um advogado de Palmas, né, que é onde nós moramos hoje, chegou para ele e disse: o teu pai era para ser um dos homens mais ricos de Palmas. E sabe por que ele não foi? Porque foi o advogado mais honesto que eu conheci. Então, isso é um legado que não tem preço, né? Com certeza. Porque todas as nossas conquistas foi em cima de uma ética, foi em cima de honestidade, sinceridade e principalmente, e aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de deixar bem claro, eu sou um apaixonado por tudo que eu faço. Eu pago o preço que tiver que pagar, se necessário morrer para as conquistas, do que eu não trabalho a meia máquina. É verdade. Tudo que eu faço, eu trabalho com a máquina total e em tudo que eu faço, o tempo todo eu me divirto demais. Vamos dizer assim, eu tenho o privilégio de poder fazer tudo, mas ao mesmo tempo aproveitar tudo, gozar todas as experiências. E dificilmente eu fico brabo ou de mau humor. É verdade. A única coisa que me deixa um pouquinho nervoso é incompetência. Isso me tira. A incompetência me faz perder tempo, né? E como a gente está no tempo e não na eternidade, a gente tem pouco tempo, né? Então tem que aproveitar muito bem o tempo. Exatamente, exatamente. Bom, já que o senhor já, como se diz, acabamos entrando justamente no tema, é isso que eu queria, sim, perguntar para o senhor, apóstolo, porque eu falo isso muito para o João, né? O quanto a gente aprende com o Senhor, porque às vezes a gente deixa o nosso dia a dia, às vezes a estrutura do nosso trabalho, as preocupações que a gente acaba tendo, faz com que a gente deixe o nosso dia a dia pesado. E essa é uma das coisas que eu admiro muito, é uma das características bem fortes no seu caráter. Sempre quando a gente se encontra pessoalmente, a gente sempre se diverte muito, porque tudo que o senhor fala assim, é como se eu vivesse de férias. Eu tô trabalhando, tô realizando, tô fazendo minhas coisas, mas o senhor traz essa vivacidade e essa percepção de que aquilo que o senhor está fazendo, por mais que seja trabalho, o senhor traz essa leveza. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho isso com quem está aqui na live. Quer dizer, qual que é o segredo para isso? Eu aprendi uma coisa, Flávia, com Deus. Deus fala que o reino de Deus é para as crianças. Então, tudo que eu faço como menino. Você já viu o menino ter problema? Você já viu o menino se preocupar? Você já viu o menino não desfrutar tudo que ele faz? É o tempo todo desfrutando. Eu vejo meu neto, por exemplo, e tudo que eu faço, por mais sério que seja, para mim é um desfrute. E a gente tem tão pouco tempo nessa vida, porque eu teria que começar uma segunda vida, porque eu tenho tantas coisas ainda para fazer. Mas como eu fiz há 2 anos atrás 60 anos e cheguei na metade da minha idade, eu sei que ainda eu tenho mais 60 para realizar um monte de coisa que ainda falta fazer. Dizem que um homem é realizado quando tem um filho, quando planta uma árvore, escreve um livro, né? Eu já tenho 2 filhos, já estou lançando o 2º livro e planto muitas árvores todos os anos. Porque já plantou algumas centenas de árvores já. Se há uma paixão que eu gosto é com essa parte de jardim, de plantação. Isso daí me chama a atenção. Até a Marili fica tirando sarro de mim, porque se eu vejo uma flor bonita, eu paro, eu fotografo a flor. E eu posso estar na maior agitação que eu tiver, eu sou capaz de parar tudo para ver um bichinho. Ou ver uma flor, ou ver uma coisa. É uma característica que eu tenho. Eu aprendi a não viver da necessidade. Uau!
eu não vivo de necessidade. Uau. Eu tenho vivido uma vida além das necessidades. Eu aprendi que prosperidade não é pagar as contas. Uau. Prosperidade é ter em abundância. Então, eu tenho ensinado, né, muitas pessoas, inclusive eu estou lançando um seminário agora no final do mês, que é a transferência de riquezas, porque as pessoas hoje elas trabalham para pagar a conta, né? Elas Sim. trabalham na urgência da necessidade. E para você ter performance de excelência, você tem que mudar o teu estilo de vida. O dinheiro tem que correr atrás de você, não é você atrás do dinheiro. Então E é uma. apóstolo, até falando sobre isso, né? Eu lembro que tem, inclusive acho que o senhor aborda isso nesse seminário que o senhor fala de transferência de riquezas. O senhor fala assim que a bênção mais ralé que Deus pode nos dar é a bênção do dinheiro. É verdade. Eu vejo que a maioria das pessoas, né, ou talvez grande parte das pessoas, elas lutam justamente com isso, né? Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta. O medo da falta impulsiona as pessoas a fazerem as coisas, mas ao mesmo tempo elas ficam aprisionadas nesse medo e parece que esse medo, ao mesmo tempo que impulsiona ela a fazer, retém ela porque ela está o tempo todo pensando que aquilo pode acabar, aquilo não vai dar certo, aquilo não vai acontecer. E o Porque Senhor as pessoas. tem uma mentalidade diferente. O Senhor pensa de uma forma totalmente diferente. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que o Senhor não é a verdadeira fé, né? O Senhor não está enxergando nada, mas se o Senhor recebe uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, o Senhor vai e faz. E o quanto isso Olha nos aqui, salva. eu li aqui nos comentários a Ivanilde Rosa de Oliveira. Prosperidade para mim é a ausência de necessidade. É aí que está o erro. Prosperidade não é a ausência de necessidade. Isso daí é o que nós implantamos na religiosidade para tentar manobrar uma crença viciante e limitante que entrou dentro da igreja, que prega que a prosperidade é a ausência de necessidade. Não. Nós temos que ver que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos viver uma vida de semeadura. Então, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, quer dizer, supra as necessidades. Boa medida supra as necessidades. Então, aí já não é a prosperidade. É o primeiro nível de vida financeira que alguém tem. Segundo nível é sacudida. O dinheiro começa a sobrar, as pessoas começam a investir nelas, em negócios e etc. Daí vem a recalcada. Quer dizer, sobra mais ainda. E por que é recalcada? Porque você começa a investir, não só em sonhos, mas em projetos de crescimento e de lucro. E a quarta dimensão da bênção financeira é a transbordante. Por que transborda? Porque é quando começa a sobrar para você e você investe nos outros. Então você investe em projetos, investe em semeaduras, investe em ajudar as pessoas, filantropia e etc. Então, é uma estrutura mental muito forte, principalmente. Temos dois aspectos religiosos. Na Igreja Católica, é muito constante ter São Francisco como um exemplo. Então, quer dizer, o que nós vivemos ali? Nós vivemos ali um dom de pobreza que a religião tenta transformar em como se não fosse um dom pessoal, mas é algo que é para todos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. São Francisco era rico e, pelo ter o dom da pobreza, ele abre mão da riqueza. É diferente, né? Ele não era pobre. Isso é um dom que as pessoas não sabem que ela existe. É o dom da pobreza.
Por exemplo, um outro exemplo na igreja evangélica é aquele pregador da Inglaterra, John Wesley. John Wesley falou algumas coisas que ele gostaria de morrer sem ter nada. Isto também é um dom de pobreza, não é que ele era pobre. Ele abriu mão porque ele lidou com muito dinheiro. Ele foi um líder de um avivamento. E se existe avivamento, existe prosperidade. E se existe avivamento, existe abundância. Sobra dinheiro. Tanto é que o povo, quando saiu do Egito, saiu com muito dinheiro. Porque é avivamentos. Agora, isso daí, dali a pouco, a igreja pega, tanto a católica como a evangélica, pegam como um dogma para estipular para todos. Não, gente. Dom de pobreza é você abrir mão de uma riqueza que você tem para ser pobre. O que nós vivemos, Flávia? Nós vivemos um sistema de miséria e de pobreza. Sim. Por quê? Principalmente no Brasil, a pessoa bem-sucedida, ela é incriminada. Todo bem-sucedido ou está roubando ou está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Exatamente. Porque o sucesso financeiro de uma pessoa, no Brasil, por exemplo, não é que nem nos Estados Unidos. Incomoda o outro, né? Só que no Brasil, incomoda o outro. No Brasil, nós produzimos 3 milionários por dia. Uau. Porque é uma das nações que dá mais condições da pessoa sair da miséria e da pobreza e ir para a abundância. Então, nós temos um sistema no Brasil de enriquecimento. Só que nós temos uma mentalidade pobre e miserável. E sabe o que eu fico observando? O senhor entrou num assunto, né? Gente, eu vou fazer uma afirmação aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho vivido. É impossível uma pessoa ter alta performance se ela tem uma mentalidade escassa. Porque a alta performance, ela tá ligada em todos os níveis da vida dela. Você conseguir realizar, você conseguir conquistar, você conseguir fazer diferença na vida das pessoas, você se sentir realizado profissionalmente, pessoalmente, tá conectado com a abundância. Se você não tem uma mente abundante, imagina você... Gente, e eu falo que eu já passei por isso, a coisa mais terrível que tem. Como é que você trabalha, como é que você realiza as coisas com às vezes, cobrador na sua porta, ou o banco ligando que você tá devendo um empréstimo, alguma coisa assim. Então, o quanto nós precisamos realmente trabalhar a nossa mente para compreender que a abundância, ela vai gerar em nós, ela starta em nós uma vida de alta performance, porque é onde eu paro de fazer as coisas pela necessidade, como o próprio apóstolo disse, é não viver mais pela necessidade, mas viver a partir de uma mente que realmente é uma mente abundante, é uma mente que é criativa, é uma mente que gera. E apóstolo, dentro desse aspecto da abundância, o senhor tem uma história que para mim é uma história muito impactante, né? E a gente viveu todo esse processo, que na época a gente ainda morava em Palmas. Para quem ainda não sabe, acho que todo mundo sabe disso, mas eu morei em Palmas, eu e o João, nós moramos em Palmas uma época, e foi exatamente nessa época que a gente se conectou, né, com o apóstolo Coraiola, com a Marili. E naquela época, as coisas iam muito bem para o senhor, né, em termos de ministério, igreja, as coisas crescendo, se desenvolvendo. O senhor fazia o Voo das Águias, que era aquela conferência, né, enorme, em vários lugares do Brasil. E, de repente, o senhor anunciou que o senhor ia tirar um ano sabático. Explica para as pessoas esse momento que o senhor viveu na sua vida e que a gente sabe que foi muito desafiador, mas que a gente também, por ter acompanhado, a gente sabe que foi uma grande virada de chave na sua vida. Em 2010... eu me propus fazer jejuns de 21 dias por mês durante 10 meses. Então, eu fiz
210 dias de jejum no ano. Pega aí, gente. Pega esse negócio, porque a gente já falou sobre jejum no IA2. Vai vendo como é que o negócio é forte. 210 dias de jejum não é 2 dias. É 21 dias. Por mês você não come. Quer dizer, 9 dias você come, mas 21 você não come nada. Mas eu, assim, me propus a fazer porque em 2009 eu tinha feito 185 dias de jejum. Então, quer dizer, eu estava em uma segunda leva de uma carga de jejum, porque em 2008 eu tinha feito jejum de 40 dias seguidos. Então, eu vinha numa sequência de jejum, experimentando algo novo. Porque, gente, eu vou até chegar mais perto para te dizer, quem quer andar no sobrenatural de Deus, não andará sem uma vida de jejum. Jejum é fundamental. Por quê? O jejum, ele cria em você o domínio próprio. Na verdade, ele desenvolve em você o domínio próprio. E muitos frutos do Espírito, tipo longanimidade, paciência, etc., você desenvolve no jejum com uma facilidade muito maior do que em uma vida normal. E daí, eu tive, num determinado dia, um encontro com Deus. E ele me falou uma coisa muito importante. Você me ama? Eu digo, Senhor, mas claro que te amo. Eu entreguei tudo por amor a ti. Entreguei minha profissão, entreguei meus objetivos, meus sonhos. Eu abri mão de tudo, abri mão de uma receita como advogado e dono de imobiliária que eu tinha mensal muito boa. Abri mão de tudo só para te servir. Ele disse, não, isso aí você fez há 10 anos atrás. Eu estou te perguntando se você me ama hoje. Ai, ai, ai. E se você está pronto para abrir mão hoje. Eu quero que você ande 1 ano só comigo e não faça mais nada. Flávia, eu estava com a minha agenda lotada. Os voos das águias explodindo, nós estávamos fazendo conferência em 16 estados por ano. Agenda lotada. A igreja, o ministério, a rede, tudo. Só que eu tinha um obstáculo. Deus falou comigo, mas não tinha falado com a Marili. Aí eu fui falar com a Marili. E daí cheguei para ela e disse, Marili, Deus falou comigo que quer um ano sabático. E ela fez a pergunta que todas as mulheres fazem. Por que as mulheres, Flávia, se preocupam com isso? Ela disse, não sei. E nós vamos viver do quê? Porque, gente, olha só, presta atenção numa coisa, né? Talvez você não tenha tomado consciência ainda. Esse 1 ano sabático é 1 ano retirado sem fazer nada. Então, tipo, e ele sem não ganhar... ia mais fazer os seminários, ele não ia mais dar palestra, ele não ia mais ministrar cursos, não ia ter renda, entendeu? É 1 ano sem ter renda. E detalhe, não era para tirar 1 ano sabático lá na casa dele, entendeu? Que aí ele podia receber, né? As pessoas podiam ir lá fazer alguma coisa. Não, é 1 ano sabático num lugar, além de tudo, um lugar específico. Pois é. Daí eu falei para ela assim, ela me perguntou, e nós vamos viver do quê? Eu digo, ora, Marili, só tem quem manda paga a conta. Se Deus me pediu, ele providenciou tudo. Inclusive o Adriano chegou na despedida da igreja e disse assim, ó, se Deus falou com meu pai, fiquem tranquilos, está tudo providenciado. Né? Porque eles, na minha família, eles verem o nível que eu ando, e eles também andam comigo, porque a família anda junto, né? E sabem Sim. a resposta de tudo isso como que é. Bom, e daí nós não sabíamos aonde ia, e isto que é um ponto importante. Eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu descobri que num condomínio nos Estados Unidos, os anjos andavam com as pessoas.
Eu digo, já sei, Deus quer que eu vá para os Estados Unidos para eu aprender a falar inglês, porque Ele quer me levar para as nações. E daí eu fui pregar no Rio de Janeiro e passeando com a Marili na praia, ali no Recreio, a Marili disse, olha, Deus não falou comigo, mas eu acho que um lugar que a gente deveria passar um ano sabático seria em Israel. Por que será que Deus conta tudo para as mulheres? Por que ele conta tudo para as mulheres? Eu fiquei quieto. Ele confia na gente. Viu? Eu fiquei quieto, porque, vamos dizer, eu não estava querendo, eu queria ir para os Estados Unidos, ver os anjos e tal. Daí eu vou pregar à noite numa igreja. E eu estou pregando, o pastor chega para Marili e diz, o apóstolo Coraiola está de kippá. Para quem não sabe o que é kippá, é aquele gorrinho redondo, né? Ela disse, não, ele não usa kippá. Ele disse, olha lá, ó. Tiraram 5 fotografias e nas 5 fotografias o kippá aparece. Gente, eu vi essa foto. Eu vi essa foto. É uma coisa resultado, de louco. Uma coisa de louco. Resultado. Foi a resposta de Deus que o ano sabático tinha que ser em Israel. Daí nós fomos com uma caravana, todos os anos nós vamos com caravana para Israel. Inclusive quero aproveitar essa live. Se você quiser ir para Israel, dia 30 de novembro eu estou saindo para o Egito, para Israel. Você pode fazer parte dessa caravana. É só entrar em contato com a gente, te mando o link da viagem. A Flávia já fez essa viagem, é maravilhosa, vale a pena. E nós fomos com a caravana, ficamos 3 dias a mais para organizar a nossa ida para Israel. E a Marili gosta muito de praia. Por sinal, onde que nós estamos mesmo? Na praia. E daí, porque ela gosta muito de praia. Daí eu disse, Marili, a gente tem aluguel do carro mais meio-dia, vamos para a praia. E fomos. Quando nós chegamos na praia, eu estou ali e orando, olhei para trás, assim, aqueles prédios na frente da praia. A praia era de Bat-Yam, do lado de Tel Aviv. Eu digo, Senhor, já que eu vou ter que vir tirar um ano sabático, bem que podia ser um prédio desse daqui na beira da praia. Vou ficar um ano sem fazer nada. Pelo menos tem o mar aqui, para a gente se divertir um pouco. E quando eu viro para o mar, estou ali orando e tal, a Marili dá um grito atrás de mim. Ai! Que eu olho, ela disse, um peixe me mordeu. Gente, Flávia, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Eu fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque 1 quilômetro da onde a gente estava, um peixe tinha comido um profeta. Nós estávamos a 1 quilômetro do porto de Jope. E Jonas foi engolido pela baleia ali perto. Já imaginou? O peixe já está mordendo o pé dela. Mas como assim? Ela disse, ele veio, mordeu o peito do meu pé e eu, com o susto, perdi a aliança. Daí, exime o nadador. Eu disse, pare aonde você está, que eu vou mergulhar atrás da aliança. E quando eu estou mergulhando, Deus fala comigo. Fiz uma aliança com você neste lugar. Uau. Resultado disso, em março, quando eu volto para Israel, entrei numa imobiliária. Eu não falo nem inglês, não falo hebraico. Gente, ele vai. Depois o senhor fala para quantas nações, para quantos países o senhor já foi. É incrível. A gente se diverte ele contando as histórias dos lugares que ele já foi e ele se comunicando com as pessoas sem ele falar uma palavra na língua nativa. Eu falo em português e as pessoas me entendem na língua delas. E daí eu entrei na imobiliária falando português, como se estivesse no Brasil. Por favor, vocês têm um apartamento para me alugar?
o dono da imobiliária, um russo, olha para mim e diz: Moment, manda trazer o carro, nos põe no carro, dá umas voltas, para atrás de um prédio. Quando a gente sobe no 14º andar, que a gente abre a janela, a cortina, nós estamos exatamente na frente onde a aliança caiu, e ali nós tivemos que fazer o sacrifício de morar na frente do Mediterrâneo durante um ano. Não é terrível uma coisa desta? Terrível. Aí a gente fazia, Gente, na época não tinha live, na época não tinha Zoom, a gente fazia Skype. E aí a gente fazia Skype de vez em quando com eles, e ele ia lá na varanda, assim, mostrar o lugar terrível que eles estavam morando ali. Marili, Flávia, eu vivi com a Marili um ano ali, nunca atrasamos uma conta no Brasil, nunca atrasamos uma conta em Israel, fomos para 10 nações diferentes, porque por causa do visto eu não podia ficar mais do que 3 meses, tinha que sair e voltar. E acabei esse ano sabático na Suíça. Um lugar muito difícil da gente viver, Flávio. Horrível, né? Horrível. Para você ter uma ideia, a gente desceu o Monte Titlis de Trenó. Exatamente. Então, foi horrível, cachoeira de chocolate, aquela coisa difícil, né? Eu não sei por quê, tem gente que diz assim que é muito difícil viver com Deus. Eu não conheço essa vida com Deus dessa maneira. Deus sempre me ofereceu o melhor da terra e eu desfrutei sempre o melhor da terra, porque Deus, na vida de uma pessoa, ele não vem para impor peso, ele não vem para impor condições, não vem para impor legalidades, muito pelo contrário. Deus é o nosso Pai. E quando a gente desfruta essa identidade de filho, Amém. O melhor da terra vem parar na nossa mão. E o que eu pedi? Eu quero morar aqui na praia. E nesse inteirinho lá, eu fiz um jejum de 40 dias marcante. Fiz um jejum de 40 dias em Israel. Na última noite, o João está falando aqui da raclette, isso. Na Suíça tem que comer raclette também. Daí... Gente, vai anotando, porque assim, eu falei para vocês, live com o Coraiola é inspiração pura, então vai anotando todas essas coisas aí. Daí, hoje eu comi uma cartola, Flávia. Eu vi! Ele manda as fotos, eu sou mais apaixonada, gente. Eu sou apaixonada, Daí... e quando ele vem em casa, ele faz cartola para mim. Ó, o Evandro, meu filho, Evandro Coraiola tá aí, e Coraiola. Daí, eu fiz um jejum de 40 dias e no último dia, uma família que a gente fez amizade na Embaixada do Brasil foi jantar com a gente. E a mulher disse assim, Coraiola, eu nunca tinha visto uma pessoa fazer jejum de 40 dias. E eu gostaria de te pedir uma oração, porque a minha filha vai ter que sofrer 2 cirurgias em São Paulo. E como se chama? E os médicos falaram que ela vai ter que fazer ela não tinha ela não tinha esse osso aqui do palato. Ela vai ter que fazer um enxerto, depois uma cirurgia plástica. E eu queria que você orasse pela cirurgia. Gente, uma pessoa que acabou um jejum de 40 dias, ele não ora pela cirurgia. Ele acabou de vencer a morte. Quer dizer, ele entrou em um índice de aproveitamento de 100%. Uau. É como Jesus começou o ministério. 40 dias de jejum é um divisor de água na vida de qualquer um. E eu falei com o osso, porque você rompe a dimensão
natural e vai para a fé sem dificuldade. E eu falei com o osso, osso, onde não exista, exista. Eu te trago agora a existência em nome de Jesus. Eu declaro agora a cura total em nome de Jesus. Quando chegou em março, a mulher me ligou de Israel, me dizendo que a filha não tinha sido operada. Eu digo, por que não foi operada? Ela disse, simplesmente o médico foi examiná-la e aonde antes não existia osso, o osso apareceu e não fez nenhuma cirurgia. Aqui está a menina. Uau, que lindo. Gente, vocês realmente querem ter uma vida de alta performance? É isso. É uma vida de intimidade com Deus. Olha que lindo. Nem parece que ela tinha problema na boca, né? Uau. E olha aqui, ó. Olha que incrível. Isso é uma vida de alta performance. É quando você Então, realmente rompe a barreira, né? As limitações que a nossa mente nos impõe muitas vezes, né? Aquilo que a gente carrega ó, na nossa vida, que a gente traz de... quem quiser ter assim experiências sobrenaturais, eu quero dar uma fonte inspiradora para você. Você entra no meu Instagram Tá aí, e ó, em assiste, cima. Clica ali, ó. e assiste as lives que quase todos os dias às 11 horas eu faço. Já quero te convidar. Todos os dias às 11 horas eu faço. Mas tem ali no IGTV um testemunho tremendo de uma das pessoas que eu orei e ressuscitou. Então, é algo tremendo. Você vai ouvir a pessoa em um seminário. Eu tive a revelação que ele ia morrer em 3 anos. E daí, no momento seminário, nós trouxemos a existência à morte. Ele morreu na frente de todas as pessoas. Isso às vezes é chocante para as pessoas. Meu Deus, como assim trazer a morte? Gente, eu tenho uma escola no início do ano que se chama Escola do Sobrenatural e nós ensinamos uma matéria que é check-up de Deus, onde as pessoas são curadas e uma das coisas, quando Deus mostra que a pessoa vai morrer de algo fora do tempo, mas uma coisa provocada espiritualmente, a gente traz a morte, acontece a morte e a pessoa ressuscita curada. Uma coisa assim sobrenatural. Poucas pessoas fazem isso, né? Porque isso requer, é claro, fé, ouvir a Deus e muitas coisas, né? Então vocês vão Vida ver com ali Deus. a própria vítima, a própria vítima, que morreu e ressuscitou curado, fazem 5 anos que nunca mais teve problema nenhum. E o melhor de tudo isso, hoje ele é usado por Deus poderosamente para curar outras pessoas. Amém, amém. Apóstolo, na nossa conversa aqui, que eu não sei se o senhor viu, mas eu falo que as live boa no Instagram passa correndo, né? E a gente tem aqui 10 minutinhos. E nesses 10 minutinhos eu queria... eu marquei alguns pontos aqui daquilo que o senhor trouxe e que eu realmente acredito que são... Eu vou colocar como passos ou como etapas para que uma pessoa realmente possa alinhar espiritualidade e uma vida de alta performance. Primeira coisa que o senhor trouxe que me chamou bastante atenção, que uma das coisas que o senhor fala, né? Agir como uma criança, ou seja, viver uma vida leve com Deus, né? Porque a criança, você não precisa justificar para ela acreditar, ela apenas acredita. Exatamente. Como eu sempre digo, uma frase muito usada por mim. Com Deus as coisas são muito simples.
Simples assim, eu falo. Simples assim. A gente não precisa, não tem complexidade, vamos dizer assim, nenhuma. Tudo é simples com Deus, né? Como criança. Aí a segunda coisa, o senhor falou assim, ó, eu aprendi a não viver mais por necessidade e entendi que prosperidade é abundância. Terceiro ponto, eu marquei aqui, né? O quanto a gente precisa entender que para a gente alcançar alta performance, a gente precisa cruzar uma jornada, né? Percorrer uma trajetória. Porque o senhor trouxe toda a história, né? De 2008, que o senhor fez 40 dias de jejum. Depois, 2009, 180 dias. Aí, 2010, o senhor fez 210 dias para que daí tivesse essa virada de chave, esse momento realmente de ser chamado para um Shabat, onde muitas coisas realmente se revelaram a partir dali. E aí vem o quarto ponto, né? Que para mim é uma coisa bem forte mesmo, que eu acho que quebra muito a nossa estrutura de escassez, que é quem manda paga a conta. Então, quando a gente realmente entende que existe um chamado de Deus na nossa vida, só nos cabe obedecer. A obediência, eu gostaria de falar de 3 Ds importantes para que você possa, vamos dizer assim, produzir efeito. Primeira coisa, nunca se distraia. Absolutamente não se distraia nem com a bênção de Deus. Porque o grande erro de muitos abençoados é que eles daí começam a se distrair com a bênção e perde o referencial mais importante, que é o dono da bênção. Segunda coisa, nunca despreze ninguém e nem oportunidades, situações e circunstâncias. Nunca. Todos os momentos, não despreze. São situações que podem mudar a tua história. Terceira, nunca desobedeça a Deus. Então, isso é uma regra de vida minha. É a regra dos 3 Ds. Não se distraia. Nunca despreze situações ou pessoas. Isso mesmo. E nunca desobedeça a Deus. Uau! Isso garante uma vida de conquista, uma vida de realizações e, acima de tudo, né, uma vida leve, como o senhor tem falado. Gente, e aí, de novo, né? Talvez você ainda também não entendeu. Ele mora em Palmas, mas agora, hoje, onde ele está aí, sabe onde ele está? Ele está em Lucena. Esses containers que ele contou aí, ele está construindo, né? Que era o grande sonho da Marili. Eles construíram uma casa na praia. Não, o sonho dela era ter uma casa na praia. E, se possível, no Nordeste. E o meu sonho era construir uma casa de containers. E estamos realizando os 2 sonhos. Mas incrível, sabe como foi que nós viemos parar aqui, Flávio? Há uns 15 anos atrás, um pastor foi na minha casa e disse: Coraiola, porque eu e a Marili estávamos de férias, e eu falei com Deus assim: Senhor, eu gostaria de uma casa na beira do mar. Porque 50 metros do mar, 100 metros do mar, 200 metros do mar, não é praia. Praia tá na praia. É ou não é? Pé na areia. Pé na areia. E daí, passou uns meses, chega esse pastor na minha casa e diz: Coraiola, eu tenho um terreno na beira do mar, em Lucena, e eu vim para te vender até com cheque sem fundo. Mas é teu. Daí eu comprei esse terreno e nós estamos aqui, cheguei a Monte de Palmas, e hoje eu já fui comprar mais containers, porque o total da casa são 4 containers, e nós estamos realizando esse sonho. Mas antes de acabar a live, Flávia, eu quero te falar
daqueles 3Ds que eu te falei, ele libera 4 níveis de bênção muito importantes. Quando você não se distrai, não despreza e não desobedece a Deus, Deus libera riquezas financeiras, crédito com os homens, crédito no céu. E a última coisa que ele faz é que ele começa a te dar coisas que não têm preço, mas têm grande valor. Uau. Então, se você nessa live, você quer crescer não só financeiramente, porque essa é a benção mais ralezal que Deus tem para você. É o nível mais baixo que tem de bênção de Deus, é a parte financeira. Por isso que não vale nem a pena correr atrás. É ela que tem que correr atrás da gente. Entendeu? Então, isso não é o mais importante. O importante são as bênçãos que Deus tem para te dar, crédito com os homens, crédito no céu e, principalmente, quando ele começa a te entregar o que não tem preço, mas tem um valor tremendo. Amém, amém. Apóstolo, já que o senhor está aqui, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu queria pedir para que o senhor orasse por nós, para que o senhor liberasse uma bênção sobre as nossas vidas, uma bênção sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live. Porque eu creio realmente, né, que o quanto o Senhor tem sido usado para ativar pessoas. Então, eu acredito que é um privilégio para a gente que está aqui nessa live podermos ser ativados através da bênção do Senhor nas nossas vidas. Esses dias, Flávia, nós fizemos uma vigília, tinha 6.500 pessoas ao vivo. Já imaginou que bênção? A vigília se chamou Pedidos Impossíveis. Por quê? Porque eu creio no impossível. Então eu quero orar com você que tem um sonho, tem algo impossível. Deus, para fazer o impossível, é tão fácil que você nem imagina. Por que que o impossível não chega na tua casa? Porque você impede que ele chegue na tua casa. Quem impede o impossível somos nós, porque nós não cremos. E como que ele vai entregar uma coisa que nós não cremos? Ele não vai arrombar a minha vida, ele não vai arrombar a porta da minha casa e diz, tá, eu resolvi te dar o impossível. Não, o impossível é para quem quer viver, ok? Então vou orar com você. Amém. Senhor e Pai maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti. Nós queremos Te agradecer pela Flávia, pelo João, por esse instrumento maravilhoso que você pôs à disposição de todos nós, que são as lives, a internet, que nós podemos levar essas palavras que são tão importantes para liberar bênção para tanta gente. Mas eu sei que tem aqui centenas de pessoas, Senhor, que estão esperando algo sobrenatural. E eu creio no Teu sobrenatural. Então, eu queria agora que você mandasse anjos especiais passando na sala dos impossíveis e levando para cada um. Anjos ministradores, entrem agora em cada uma dessas casas. Entregue na mão dessas pessoas esse impossível. Amém. Porque eu quero declarar como decreto irrevogável que o impossível chegou na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Receba, diga comigo, hoje eu recebi o impossível na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Flávia, amém. quem quiser fazer algum seminário online comigo, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. 63 98111 8945. Espera aí, deixa eu pôr aqui. 63 8111 8945. Nós temos seminários tremendos agora para setembro, né? Ministério dos Anjos, mentoria de portais,
e também tem a distribuição de riquezas, né? Amém, amém. Pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Se tudo aquilo que a gente falou aqui hoje fez sentido para você, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar aqui para assistir novamente, mas manda essa live também para outras pessoas. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que precisam ouvir tudo aquilo que o apóstolo falou aqui pra gente. O quanto a gente precisa realmente entender que viver uma vida com Deus é viver uma vida leve, é viver uma vida de realizações, viver uma vida de conquista. Deus nos colocou nessa terra para a gente governar e para a gente poder ser próspero. Não é para a gente poder ficar comendo das migalhinhas que caem da mesa dos senhores, não. É para que a gente realmente seja próspero. Porque quanto mais próspero você for, quanto mais conectado com Deus você estiver, mais diferença você vai fazer na vida das pessoas. Mais luz você vai poder emanar e fazer diferença na vida das pessoas. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, apóstolo. Mais uma vez, gratidão imensa. Obrigada. Gente, vocês Shalom, shalom. Viu? Coloca aqui pra mim, ó. Se vocês quiserem que eu marque outra live com ele, coloca aqui pra mim, deixa a gente saber, que aí eu vou marcar outra live com ele pra gente poder falar, aprofundar ainda muitos outros assuntos, porque este homem é um... E amanhã às 11 horas eu espero vocês no Instagram com um assunto maravilhoso, como sempre. É isso aí. Amém? Amém. Deus abençoe. Um abraço para o meu filho João. Pode deixar. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Você doutor? Dá um like, ative o sininho, dá um joinha, se inscreva no canal, ative na... Tchau, amiguinhos. Deus abençoe.